Muito boa tarde e bem-vindos ao programa A Terra é um Só País, um espaço da autoria da Comunidade Bahá'í de Portugal. Hoje vamos falar sobre pluralismo religioso, um dos temas que foi focado numa conferência da Comunidade Bahá'í no início deste verão, e para isso convidamos Marco Oliveira, um membro da Comunidade Bahá'í de Portugal, que apresentou de facto esta tese nesta escola de verão. Marco, existem muitas religiões no mundo, todas elas têm reclamado que são a única e a verdadeira. Podemos falar disso? Há uma religião única e verdadeira? Bom, quando nós olhamos para a história das religiões, nós percebemos que praticamente todas elas, em algum momento, reclamaram o exclusivo da verdade religiosa. Nós podemos olhar para a história da Igreja Católica, encontramos diversas declarações conciliares, diversas bulas papais, onde se afirma isso. Nós vemos, por exemplo, congressos de igrejas protestantes, onde também são publicadas declarações nesse sentido, onde se convidam os crentes de outras religiões à conversão ao cristianismo. Nós encontramos no judaísmo o conceito de povo eleito. Nós sabemos que no Islão há a ideia de que o Islão é a revelação derradeira e definitiva de Deus. E também no hinduísmo também encontramos alguns focos de exclusivismo, se bem que seja uma coisa um pouco mais recente. Ora bem, esta ideia de exclusivismo religioso tem uma série de paradoxos. Que sentido é que faz existir um Deus que ama toda a humanidade e depois ele apenas salva alguns? Que sentido é que há um Deus criador que ama todas as pessoas, mas depois apenas só se revela uma minoria? Portanto, isto não faz sentido. Portanto, eu diria que, em resposta à tua pergunta, diria que o exclusivismo é algo que hoje não faz sentido absolutamente nenhum no campo das religiões. Portanto, não faz sentido as religiões dizerem nós somos a única e a verdadeira. Como é que então as religiões lidaram ou podem lidar com esse exclusivismo que reclamavam no passado? Ora bem, houve uma atitude de algumas religiões para responder a estes paradoxos do exclusivismo. Sobretudo no cristianismo. E isso foi um esforço no sentido de atribuir às outras religiões alguma importância ou algum papel secundário. Nós encontramos isso particularmente no cristianismo. Nós encontramos, por exemplo, a declaração do Papa Pio IX, ainda no século XIX, onde ele afirma que as pessoas que não têm conhecimento da Igreja Católica, nunca ouviram falar de Jesus Cristo, essas não serão condenadas. Nós temos no século passado um teólogo que foi o Karl Rahner, que apresentou o conceito de cristãos anónimos, que diz que todas as pessoas, no fundo, são cristãos sem saberem, porque no seu processo de desenvolvimento espiritual estão inevitavelmente a caminhar para Jesus Cristo. Nós conhecemos também a célebre declaração do Vaticano II sobre as religiões não cristãs, onde a Igreja Católica afirma respeitar tudo o que há de sagrado nas outras religiões. Olhando bem para esta atitude inclusivista, é inevitável nós dizermos que, de facto, é uma atitude progressista, é uma atitude de abertura de mentalidade, de liberalismo religioso. Mas tenhamos presente uma coisa, é que este inclusivismo religioso mantém um dogma essencial do cristianismo, que é o fora da Igreja não há salvação. Exato, portanto, como é que se poderia passar à frente esse inclusivismo, perceber que nós respeitamos as outras, mas nós é que somos a verdadeira? Como é que se pode ultrapassar este obstáculo? Nos dias de hoje, nós vivemos em sociedades que são muito diferentes do que existiam há 2 séculos atrás. Nós passamos de sociedades monolíticas e fechadas para sociedades que são diversificadas, são multiétnicas e, portanto, há neste momento possibilidade de questionar paradigmas e modelos do passado. Em sociedades pluriligiosas, qualquer religião que venha denegrir ou rebaixar as outras corre o risco necessariamente de ser considerada uma religião inadequada para uma sociedade global e multirreligiosa. E simultaneamente também assumir que nenhuma delas é a protagonista da história religiosa da humanidade. O único protagonista da história religiosa da humanidade é o próprio Criador. Deus. Exatamente. E, portanto, eu diria o inclusivismo religioso é um passo importante, mas é insuficiente para a sociedade em que vivemos hoje em dia. Hoje é preciso que as pessoas façam uma transformação profunda no entendimento da sua própria religião e do espaço que a sua religião ocupa no universo religioso. Portanto, sendo Deus o protagonista mais importante,
como já disse, o inclusivismo também não chega. Devemos passar a um teocentrismo. Exatamente. Deus, e tanto no fundo, teocentrismo significa que Deus está no centro do pensamento religioso. Eu faria uma analogia da relação das religiões com Deus com aquela que existe dos planetas com o Sol. No fundo, os planetas giram em torno do Sol. E sabemos que eles têm uma dinâmica comum, têm uma origem comum, que recebem a luz de uma mesma fonte. Mas, simultaneamente, os planetas também têm características próprias. Não há planetas iguais no nosso sistema solar. Ora, as religiões são exatamente a mesma coisa. Têm uma origem comum, têm uma dinâmica muito semelhante, têm ensinamentos espirituais que são muito semelhantes, mas também têm características próprias muito especiais, isto é, todas elas têm um conjunto de ensinamentos sociais e leis e mandamentos que estão adequados ao tempo e à mentalidade dos povos a quem foram reveladas. Mas este teocentrismo e esta vivência em harmonia de todas as religiões é um grande desafio. Sem dúvida, é um grande desafio. Eu diria que o pluralismo religioso está na gênese da fé Bahá'í. Nós vemos hoje cada vez mais teólogos cristãos a apontar a necessidade do desenvolvimento de teologias pluralistas. Nós vemos pessoas a exigir que haja um diálogo interreligioso, não apenas entre os dirigentes religiosos, mas também entre os crentes de base. E vemos cada vez mais pessoas a afirmar a sua identidade religiosa sem denegrirem outras religiões. E, portanto, eu diria, sim, eu estou otimista relativamente ao futuro do pluralismo religioso. Marco, muito obrigado. Este tema vai ser desenvolvido no próximo programa da Comunidade Bahá'í de Portugal, 5 de outubro, às 9 da manhã, um domingo, no programa Caminhos. Quanto a si, pode rever este programa no nosso site, www.bahai.pt, contactar-nos através da Avenida Ventura Terra, número 1, 1600, Lisboa, aqui em Telheiras, pelo telefone 21-759-0474, ou então escreva simplesmente um e-mail para gai@bahai.pt. Quanto a nós, voltamos a ver-nos então no dia 5 de outubro. Muito boa tarde e até lá.